Boa tarde a todos. Vamos lá. Como tem chegado a mim muitas perguntas a respeito de casamento, se o casamento é necessário realmente se submeter a algumas coisas ou não, o tipo de casamento. Então eu resolvi fazer o IGTV, que aí a gente tem um bate-papo um pouquinho mais longo do que simples respostas. O primeiro ponto que a gente precisa entender: que tipo de casamento é o seu? É um casamento que busca aí o equilíbrio ou é um casamento que vive tormenta, que vive confusão? Para hoje em dia, ter um casamento alinhado, ter um casamento de diálogo, de tranquilidade, de um pouco mais de equilíbrio, você tem que voltar para aquilo que é o centro de um casamento, que é o quê? São duas vidas que geralmente vêm cada um de uma cultura, cada um de uma família, cada um às vezes até de um estado, como é o meu caso, e que é necessário o quê? Abrir mão realmente, muitas vezes, de uma situação que você está aí, vamos supor, você está empolgada esse final de semana para ir ao casamento de fulano. E seu marido chega e fala: olha, eu não tenho como ir. Esse final de semana é aniversário da minha irmã, você esqueceu? E aí? Pôr na balança, ponderar, isso tudo necessita o quê? De muito diálogo. Volto a dizer que acho que é a minha marca registrada aqui, que é o diálogo respeitoso. Quando há esse diálogo de compreensão, eu falo, você me ouve, você fala, eu estou te ouvindo, há uma compreensão melhor, as coisas caminham de uma maneira melhor nesse relacionamento. E o casamento que mata ele de pouquinho em pouquinho e muitas pessoas não percebem é o desrespeito, é a indiferença, é o autoritarismo. Isso tudo vem trazendo o quê? Uma frieza, um distanciamento no casamento. Porque você vai falar com o seu cônjuge: esses dias eu ouvi um caso. Adriana, você não entende, porque quando eu vou tentar falar, ele explode e ele tem mania de quebrar as coisas. Precisa achar um caminho para esse casamento. Precisa achar um caminho para introduzir nesse casamento o diálogo respeitoso. Não pode, a cada vez que essa pessoa tenta falar com o cônjuge, sabe, e não é algo que o agrada, ele sai quebrando as coisas em casa. E isso tudo vai o quê? De pouquinho em pouquinho, desmanchando esse casamento. Eu estou falando aqui de um casamento comum, de um casamento que eu considero normal do dia a dia, porque existem aí os casamentos que são extremamente desrespeitosos, abusivos, e que isso já é outro assunto, daria outra matéria aqui para nós. Mas para um casamento que está buscando viver em equilíbrio, mas por que você não diz um casamento feliz, um casamento estável? E por que um casamento em equilíbrio? Porque é em equilíbrio, porque não é todo dia, não são todos os dias, sabe, hoje tá tudo muito bem, amanhã também, eu não sei o que é discussão há 2 anos. Não, é fora da realidade. Por quê? Mesmo que seja algo que seja discutido, o que você gosta desse sofá branco ou desse sofá preto? Às vezes gera uma discussãozinha. Então, vamos equilibrar, vamos entrar num acordo? O que tem aqui? Acho que vai ficar bem melhor o preto. E hoje as pessoas não querem dialogar. Hoje as pessoas não querem conversar. E como que você vai viver numa relação a 2, onde você tem uma conta conjunta, onde geralmente tem filhos, onde você tem uma casa que tem água, energia, telefone?
não se conversa? E não se engane, que é muito comum. Esses dias um outro caso e a pessoa citava para mim, olha, eu fico num canto, ela fica no outro, a gente trabalha o dia inteirinho, final de semana a gente faz uma caminhadinha e assim a gente vai passando. Ela não fala muito, eu também sou meio na minha. Uau! Que relação que é essa? Como vai se ter aí um casamento gostoso, um casamento que esse equilíbrio está sempre mais positivo do que negativo? Casamento, eu entendo que é uma construção, é o dia a dia. E para crescer, florescer um casamento, precisa de água, que para mim essa água se chama amor. Precisa de adubo, que esse adubo para mim se chama respeito. Precisa de sombra, que esse casamento precisa de aconchego. Precisa de uma chuva, porque esse casamento precisa do refrigério, que é o colo aí um do outro. Então, permita o seu casamento florescer. Se o outro é muito difícil, por que não você dá o primeiro passo? Para briga, para discussão, sempre um explode primeiro. Por que para esse crescimento, para esse florescer, para esse equilíbrio mais positivo do que negativo, não pode vir de você? Experimenta, dá o primeiro passo. Experimenta você colocar água na plantinha, a quebrar aí o orgulho. Orgulho não leva ninguém a um bom estágio, mas a humildade, a doçura, o amor, o perdão, isso com certeza vai fazer o seu casamento florescer. Eu sou Adriana Bertelli dos Anjos, eu sou psicóloga e compartilhe esse vídeo. Com certeza você tem aí amigos precisando ouvir alguma dica que eu dei aí.